bem este domingo, descansando, repondo as forças, organizando tarefas. Espero que estejam bem, em paz, com saúde, agradecendo pela companhia de todos, agradecendo a Deus pela oportunidade deste encontro e de mais um estudo do Evangelho. Para iniciarmos as atividades desta noite, a prece de abertura fica por conta do Matias. Por favor, Matias, tudo bem aí com vocês? Tudo bem, Maroísa, graças a Deus. Boa noite a todos. Então, pessoal, vamos manter nossa sintonia com os nossos benfeitores e mentores espirituais, com o amado Mestre Jesus, pedindo o melhor discernimento para esse nosso estudo, melhor aprendizado e que possamos aplicá-los nas nossas ações de cada dia. Querido amado Mestre Jesus, venho pedir, Pai amado, por todos aqueles que estão sofrendo direto ou indiretamente pela situação que o planeta atravessa dessa pandemia, que tem assolado corações. Nós sabemos que faz parte da evolução, que é individual de cada um pelas provas e expiações que temos que passar. Porém, Pai, sabemos que ainda a dor nos afeta. Por isso, pedimos-lhe compaixão, orientação e auxílio para que possamos ultrapassar mais essa escalada em nossa evolução espiritual. Que assim seja, graças a Deus. O que tem nos sustentado, o que nos sustenta é o Evangelho, a luz do Espiritismo, é a própria doutrina espírita com os seus esclarecimentos, dando-nos conforto das explicações, das causas, de tudo que passamos. Então, isso é um grande alento, que o Espiritismo é uma doutrina que consola, esclarecendo e esclarece, confortando. Ela não faz só uma ou outra coisa, ela tem que fazer as duas. E isso é sempre um motivo de contentamento para a gente, saber que nesta existência Deus nos concedeu para ajudar a todos, aqueles que têm a possibilidade de conhecer o Espiritismo, mais uma maneira sublime, divina mesmo, que tudo isso nos foi dado por acréscimo da sua misericórdia e não por nossos méritos, de termos esse saber que nos acompanha nas nossas tarefas, no cumprimento dos nossos deveres. Pois bem, hoje é o nosso 22º encontro este ano, e nós já estudamos, nós estamos nas parábolas do reino, já passamos pela do semeador, do joio e do trigo, do grão de mostarda, da parábola do fermento, e hoje nós vamos trabalhar com duas pequenininhas, a do tesouro escondido e a do da pérola valiosa, faltando depois apenas a parábola da rede. Como essas duas, a do tesouro escondido e da pérola valiosa, são duas parábolas bem curtinhas, são somente 3 versículos, nós vamos trabalhar com as duas ao mesmo tempo. Não significa, pelo tamanho delas, por serem pequenas, que não sejam importantes e que não tragam para nós profundos ensinamentos. Vejamos como Jesus trabalhou tão bem essas 7 parábolas, porque elas têm características em comum, né? Todas estão dentro de alguma coisa, e sempre tem que ser alguém que lance dentro de alguma coisa. Então, a semente tem que ser lançada no solo, o fermento tem que ser colocado por alguém na massa, o tesouro escondido tem que ser achado, a pérola valiosa também tem que ser achada.
Então, é sempre alguém fazendo com que este reino de Deus chegue aos nossos corações. Porque tudo que fica dentro diz respeito, na verdade, ao nosso mundo íntimo. Nós também não podemos nos esquecer, e isso é muito importante, gente, apesar de já terem se passado mais de 2000 anos, tanto moralmente, a humanidade ainda não teve um avanço tão significativo. Já avançou muito, mas não teve um avanço significativo, porque moralmente o sofrimento nosso talvez não seja tão grande quanto era o sofrimento daquelas pessoas naquela época, que não tinham todas as facilidades para a subsistência material como nós temos hoje, não tinham todas as facilidades dos medicamentos para amenizar as dores como temos hoje, não tinham nem mesmo a bênção da instrução, porque ler, escrever, ter livros que consolassem, nada disso existia. Não haviam escolas, não haviam lugares para cuidar de crianças abandonadas, que elas eram abandonadas mesmo, ou órfãos, abandonados aí ao léu, crescendo sozinhas, nem para os idosos, já que não tinham quem cuidasse deles, e tantas outras coisas mais, para aqueles que tivessem perdido, por algum motivo, a capacidade de pensar, de raciocinar. Então, moralmente, a humanidade ainda não deu um avanço significativo, porque o sofrimento ainda impera em todos os cantos do planeta. Sofrimentos que já existiam antes e que continuam existindo. A pandemia é mais um. Nós já comentamos isso várias vezes, já escrevemos a respeito disso. Então, não é o golpe de misericórdia, a pandemia. É mais um sofrimento para muitos, inúmeros sofrimentos que continuam avassalando vidas. Mas a humanidade, as pessoas para as quais Jesus se dirigia, naquela época, sofriam muito mais do que nós sofremos hoje. Primeiro, por não terem as facilidades que nós temos hoje. E segundo, por sofrerem a opressão do domínio de um outro país, de um outro governo. Coisa que nós, de alguma maneira, não sofremos aqui. Nós não somos escravos nem oprimidos de ninguém. Então, vejamos que quando Jesus trabalhou com essas parábolas do reino, e a própria palavra evangelho significa boa nova, então, quando Jesus conversava, especialmente com aquelas pessoas, ele deveria, acredito eu, ele devia falar sempre com uma expressão de alegria no rosto, e não uma expressão de tristeza. Como trabalhar com parábolas, com histórias tão maravilhosas de cara fechada? Então, Jesus falava sorrindo, falava com alegria, falava cantando, falava rimando, para que as pessoas pudessem memorizar aquelas histórias e depois repeti-las para outros. Porque se eles não tinham a bênção do conhecimento, a bênção do saber, não tinham livros que os esclarecessem, o ensinamento era todo passado oralmente, Jesus também conservou a tradição de ensinando oralmente, mas de uma maneira diferente do que os escribas, os doutores da lei, os rabinos de Jerusalém faziam. Jesus falava conquistando corações para amenizar o sofrimento daquelas pessoas, lembrando da promessa de um reino de paz, de felicidade para todos nós, porque eles conheciam somente um reino, o reino dos homens, mais especificamente o reino dos romanos, o império dos romanos. E Jesus vem falar de um outro reino, onde impera a bondade, onde impera a misericórdia divina, onde impera o amor, a esperança, o trabalho. Ele vinha falar do reino de Deus, como que dizendo, é um reino onde é Deus que impera,
como trazer essas notícias com o rosto carrancudo. Então, coloquemo-nos no lugar daquelas pessoas, porque Jesus estava trabalhando com pessoas simples e sofridas do campo, sem a menor das facilidades que nós temos hoje. Moralmente, os sofrimentos eram os mesmos que nos tomam hoje. Tudo aquilo que hoje nos faz sofrer também fazia sofrer aquelas pessoas. Mas mesmo assim, pela misericórdia divina, quanto de facilidades nós temos que eles não têm. Aliás, eles não tinham garantia de nada, não tinham garantia nenhuma. Então, por mais simples que essas parábolas possam nos parecer, e tanto são simples na sua expressão, que nas escolas de evangelização infantil, elas são trabalhadas de maneira que até mesmo as crianças consigam compreender, pelo menos a historinha. Nós estamos buscando nelas um alcance espiritual um pouco mais aprofundado, tá bom? Então, nós vamos começar hoje com a parábola do tesouro escondido e também com a parábola da pérola valiosa. Essas duas parábolas, elas são citadas somente no Evangelho de Mateus. Elas são apenas 3 versículos. Aliás, a do tesouro escondido só tem um versículo. É uma parábola que é um versículo apenas. Tão diferente da do semeador, do joio e do trigo, que são bem mais extensas. E nós vamos continuar seguindo aquele nosso roteiro, procurando identificar quem são os personagens, o lugar, o tempo, os elementos ou objetos e as ações envolvidas na parábola, tá bom? Então, eu vou sair aqui do PowerPoint para a gente primeiro fazer a leitura das duas parábolas propriamente, e como ela é curtinha, eu deixei para a Lenita ler as duas e já vou projetar. Só diz para mim, Lenita, se você está visualizando bem. Aqui, ó. Ok, tudo em ordem. Tá bom? Então, pode começar a ler, Lenita, a do tesouro e depois a da pérola em sequência. A parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que quando um homem o acha, o esconde, e pelo gosto que sente de o achar, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. A parábola da pérola. Também é semelhante o reino dos céus a um homem negociante que busca boas pérolas e, tendo achado uma de grande preço, vai vender tudo o que tem e a compra. Isso. Numa primeira leitura, Lenita, o que parece estranho ou curioso para você? Aqui, o que eu, assim, de grosseiramente, né, é assim, ele faz uma comparação muito material, né? Sim, como todas as outras, né? Todas as Sim, outras também, né? sim, Isso. mas essa, assim, essa dá a impressão de que é dinheiro, né? Isso. Valor monetário, né? Que Uhum. o reino dos céus é um negócio tão valioso, é tão precioso, Sim, que se compara a um tesouro que a pessoa vai e vende tudo o que tem para comprar o campo onde está escondido o tesouro. certo. Assim como a pérola, né? É tão valioso o reino do céu, é semelhante ao reino dos céus. Aqui ele Uhum. compara o reino do céu a um homem que busca a pérola, né? Uhum. Quer dizer, busca uma coisa tão valiosa que vai vender tudo que tem para comprar aquela pérola. Assim é Uhum. o reino dos céus. Tudo que a gente tem é efêmero, é passageiro, que vale a pena se desfazer para conseguir ter o reino dos céus. Sim, exato. Então, aí, assim, a grande questão em relação a essas duas parábolas é justamente isso aqui, né, Lenita? Vender tudo o que tem Sim, para poder adquirir algo tão valioso. Então, isso é uma coisa que nós vamos precisar ser, assim, analisar com bastante carinho, né? Mesmo porque, numa primeira leitura, parece muito simples, mas vejam só, gente, de novo. Nas duas ele usa a palavra semelhante, né? Não exato, semelhante não é igual, é parecido.
há um tesouro escondido no campo. Hoje, para nós, hoje, século 21, no Ocidente, quem é que esconde o tesouro no campo? Ninguém. Ou você coloca num cofre, ou você guarda num banco. Mas ninguém esconde um tesouro no campo. E esconde de que jeito? Esconde aonde? Dentro de uma caverna? Embaixo de umas pedras? Na época, era comum, até mesmo no quintal das casas, as grandes quantias serem enterradas, deixadas enterradas, porque seria uma dificuldade para qualquer assaltante encontrar e levar. Então, era comum, de fato, esconder objetos de valor, moedas, porque as moedas eram de ouro, prata, então elas tinham valor, em buracos no chão, enterrados mesmo, literalmente enterrados. E isso também é bastante significativo, porque ele fala que o reino dos céus é semelhante a um tesouro que está enterrado e que precisa ser encontrado. Olha lá, quando um homem o acha, mas como é que ele achou esse tesouro? Ele estava passeando pelo campo, de repente ele tropeça em alguma coisa, ou percebe que pisou num negócio diferente. Então, percebem que em apenas um versículo já vão aparecendo várias dúvidas. Né? O tesouro estava escondido no campo, literalmente escondido, enterrado, como era comum naquela época. Um homem acha o tesouro. Então, eu perguntei, o que ele estava fazendo no campo? Estava trabalhando? Estava passeando? Como que ele percebeu que ali tinha alguma coisa enterrada? E pelo gosto que... Então, ele acha o tesouro e esconde. Como que dizendo, eu vou encontrar o reino dos céus e vou esconder o reino dos céus? Percebem? Olha quanta coisa vai surgindo de estranho num único versículo. Quer dizer, primeiro ele acha o reino dos céus, depois ele esconde o reino dos céus pelo gosto que sente de o achar. E depois vai e vende tudo que tem, ou seja, ele passa a ser um pobre miserável, porque ele fica sem nada para poder adquirir aquele campo. Ué, mas se ele já achou o tesouro e já escondeu o tesouro, quer dizer, ele escondeu no mesmo buraco que ele tinha escondido antes, quer dizer, ele está... Né, vamos pensar assim, concretamente. Ele descobriu o tesouro enterrado, então ele esconde de novo o tesouro naquele lugar, deixa ele bem escondidinho lá, certo? Ele não traz, ele não leva para casa, ele não leva para si. Mas aí ele vai, se desfaz do que ele tem e compra aquele campo inteiro. Então aquele campo passa a ser dele e aí sim ele pode usufruir daquele tesouro. Gente, no versículo tem muito contrassenso. Porque se a gente for trazer isso para no nosso modo de ser, de viver no século XXI, no plano ocidental, no mundo ocidental em que nós estamos, é tudo completamente sem sentido. Mas vamos deixando alguns pontos de interrogação para a gente depois ir conseguindo destrinchar isso, tá bom? A mesma coisa em relação à parábola da pérola. Aí outra, aqui quem encontra o tesouro escondido é um homem. Aqui é outro tipo de homem, é um homem negociante. Ou seja, ele negociava com coisas de valor. Ou seja, ele negociava objetos de valor. E se ele, incluindo joias, né? Objetos de valor incluem as joias. E no caso, mais especificamente, as pérolas. E ele, claro, que negociava boas pérolas. Mas quando ele descobriu uma pérola especial, de maior valor do que as outras, aí a mesma coisa. Ao invés de passar, talvez pelo preço, ele tem a mesma atitude do anterior. Ah lá, olha, as mesmas palavras. Vai e vende tudo o que tem. O primeiro compra o campo, o segundo compra a pérola.
Então, a ação final é sempre a mesma. Então, por isso que nós vamos ter que pensar bastante sobre o que significa vender tudo que tem e comprar o campo, ou comprar a pérola. E no caso do tesouro, que eu acho mais enigmática ainda, como o homem achou? E a mesma coisa aqui, olha, como ele achou uma pérola de grande valor? Ele negociava. Então, ela apareceu de grátis na frente dele, vamos dizer assim. A mesma coisa, de grátis, totalmente assim, ao acaso, encontrei a palavra certa. Ao acaso, por acaso, ele encontrou o tesouro no campo. Por acaso, ele encontrou uma pérola. Nós sabemos que não há acaso. Então, o que teria acontecido de especial para ele ter conseguido, para que aquele homem, no caso do tesouro, pudesse estar naquele campo? E não diz o que ele fazia no campo e encontrar o tesouro. Como também não foi por acaso que o negociante, que fazia parte do dia a dia dele, negociar objetos de valor, por acaso ele encontra a pérola? Como que ela veio parar nas suas mãos? Percebem isso, gente? Olha, são só 3 versículos. E olha quanta coisa a gente tem para pensar, para analisar, né? E não simplesmente passar os olhos de comprido. Tá bom? Alguém quer fazer algum comentário a respeito antes da gente voltar para o. Mais uma coisa que eu queria comentar era o seguinte, gente. Nem todos talvez tenham o Novo Testamento em casa. Quem tem, é interessante sempre deixar registrado as palavras que chamam a nossa atenção, ou as frases, ou versículo, para que depois a gente possa seguir aquele nosso roteiro do quem, quando, onde e como, né? Porque é o que nós vamos fazer agora. Então, é importante a gente destacar aqui os elementos chaves, que, aliás, eu estou vendo que acho que eu devo ter esquecido de algum que eu coloquei. Então, olha, é o tesouro, e não é um tesouro qualquer, é um tesouro que está escondido. Aliás, a gente pergunta, né? Será que tem algum tesouro que não está escondido, né? Então, é o tesouro escondido, o campo, o homem, é, tudo que tem, tudo o que tem, vê, porque ele fala, vende tudo o que tem. E no caso da pérola, era o homem negociante, as pérolas e uma pérola valiosa. E a mesma coisa, vende tudo o que tem. Percebem isso? Alguém quer fazer algum comentário a respeito? E é sempre interessante a gente colocar, a gente nunca perder de vista que, assim como às vezes a gente, num primeiro momento, só consegue entender superficialmente, o mesmo deveria acontecer com aquelas pessoas. Mas talvez elas conseguissem pegar mais rapidamente do que a gente, porque tudo que Jesus trabalhava nas parábolas eram os costumes da época. Então, se você fala para uma pessoa que trabalha na agricultura, que você fala que um homem achou um tesouro escondido no campo, ela vai pensar, ela imediatamente vai fazer uma associação. Que campo é esse? É um campo de lavoura, é um campo onde se planta, é um campo onde se trabalha. Concordam? Então, é muito diferente a maneira como eles interpretaram, como eles entendiam naquela época, e entendiam muito melhor do que entendem, ou do que nós entendemos hoje, porque os costumes nossos hoje são completamente diferentes, tá bom? Podemos continuar? Alguém quer fazer alguma colocação? Tenho licença de minuto? Claro, seu Vilmar. O que eu entendi? Claro que Jesus Cristo, ele tirava essas parábolas das condições do momento lá. Uhum. E ele não quer ficar rico, ficar milionário, achando tesouro. Ele, naqueles tempos, também eles. E qual é o nosso tesouro hoje? Transferindo para cá, para a atualidade. É o Espiritismo. É um Sim, tesouro que estamos em busca, achamos. Concordamos, não? sim. O espiritismo atual é o nosso tesouro, com certeza, seu Vilmar. Que lindo. Lindo isso. Então, nós temos Muito que bom. trabalhar muito bem ele. Sim. Tem que descobrir esse tesouro. Vamos colocar aí.
o Clube Lendo-nos, que hoje é Emmanuel. Então, ele achou também, está desenvolvendo esse tesouro, trazendo para nós essas mensagens importantes, que nós falamos, não é ele que puxava a orelha dele. E ele passou por isso. E a orelha dele está grande também. E tanto puxando a orelha, tomou de outros. Então, é o que nós precisamos fazer. Aquilo que a gente aprende no centro espírita é botar ele, levando para fora. Achamos o tesouro aí, tudo bem. Então vamos levar isso. O homem enterrou o tesouro porque não quer só para mim. Fica nesse egoísmo. Sim. Então, aquilo que a gente tem certeza absoluta que é um tesouro, passa para frente. O nosso comum sociedade levar para fora aquilo que a gente aprende dentro do ser espírita. Sim. Espiritismo dentro do ser espírita, dentro do ser espírita, é fácil. Lá fora, Sim. dando os nossos exemplos, as nossas atitudes boas, aí vai chamar a atenção. Isso é levar o espiritismo para fora. Isso é uma escola onde nós aprendemos. E claro que não vem por acaso, absolutamente. Você vem comentando. Alguma coisa nos fez. E para isso, o homem achou o tesouro jogado no céu, alguém largou no meio do matagal. Ele olhou para baixo, caminhando, olhando para baixo, viu até muita bolsa de dinheiro ali, uma carteira, pegou para ele. E nós estamos andando, passando por maus bocados. Alguém veio assoprar no nosso ouvido um dia. Isso aí é a coisa, é a mediunidade. Procura um centro espírita e eles ajudam você. Sim. Ou alguém que tenha a felicidade de ter nascido no lar espírita. É difícil, né? Sim. Hoje em dia, sabe que nós estamos nos firmando, desculpe a voz aí também, nos firmando esses ensinamentos espíritas. Essa é a nossa fortuna de hoje. Exatamente, seu Vilmar. Todo mundo quer ficar bem. Os homens antigamente queriam ficar bem também. Era material. E hoje também é material. Tem muita gente que encosta no espiritismo para correr atrás de fortunas. Acha que os espíritos fazem ação mágica e indicam para ele, vai lá e compre tal bilhete de loteria que vai encher lá de dinheiro. Bom, tudo bem. Mas aí, no caso, não. A interpretação nossa é que realmente o espiritismo vem clarear o nosso caminho. A nossa fortuna é o espiritismo. Sim. É a mesma coisa. Entendeu? Desculpe lá, Maneira. Obrigado. Não, mas foi muito lindo isso, seu Vilmar, colocar aqui para nós o Espiritismo é o nosso tesouro, é a nossa pérola valiosa, que não nos foi dado por acaso, mas sim por um grande acréscimo da misericórdia divina a nosso respeito. Muito bonito isso, tá bom? Muito obrigada. Então, nós vamos voltar lá no PowerPoint para o nosso esqueminha, aquele esquema que nós costumamos fazer. Vocês estão visualizando aí, porque às vezes eu troco de tela, aliás, eu troco de tipo de arquivo e pode ser que dê algum probleminha para aparecer para vocês, mas está tudo em ordem? Sim. Ok, Malu, ok. Então, vamos lá para o nosso roteiro. No nosso roteiro, os personagens é o que a gente deve identificar primeiro. E no caso do tesouro escondido, é um homem que genericamente fala apenas isso, não especifica que tipo de pessoa especificamente seria, e na pérola é um negociante, né? Então, lembrando também que num primeiro momento a gente só faz esse levantamento sem preocupação de ficar procurando o significado espiritual, tá? Depois vem o lugar, e sempre dizemos que nas parábolas nós podemos identificar dois tipos de lugares, onde a parábola foi contada e ao local a que a própria parábola se refere. Então, o lugar é sempre o mesmo, em Cafarnaum, na Galileia, onde Jesus residia, e o lugar, no caso, é o campo.
Agora, eu não consegui pensar se tem um lugar específico para o negociante, porque não diz onde ele encontrou. Na certa que ele não mergulhou no fundo do mar para pegar a pérola, ele estava negociando, mas também não diz onde que ele negociava, né? E certamente devia ser uma casa específica para isso, mas isso não aparece na parábola. Apenas diz que ele negociava pérolas. Alguém quer fazer alguma colocação nesse sentido que possa parecer interessante aqui? Podem fazer, tá bom, gente? Que daí eu vou anotando e eu vou corrigindo, tá bom? Então, parece que por enquanto é só isso, né? Depois vem o tempo, e a mesma coisa, tem dois tipos de momentos, o quando, ou o tempo relacionado a quando a parábola foi contada e ao tempo a que a própria parábola se refere. No caso do tempo da parábola, acho que eu nem tenho colocado mais isso, Jesus sempre fazia isso ao longo do dia, sobretudo nos intervalos em que as pessoas tinham algum momento de descanso nas horas de trabalho ao longo do dia, né? E a noite aqui não poderia ser para albergar tanta gente ali à beira do lago na parte da noite. Mas nós temos aqui algumas coisas para falar para vocês, olha. O quando aí é o tempo. E o que me veio numa primeira análise, assim, meio por alto, é que tem um momento em que o homem encontra o tesouro. Porque ele estava no campo, né? Ele já estava no campo. E tem um momento que ele encontra o tesouro. Que momento seria esse? O que poderia ter acontecido, já que não tem acaso? Assim como tem um momento em que ele acha a pérola. Então, seriam, assim, os dois tempos mais principais em relação a essa questão. Mas a gente também até poderia acrescentar mais. O momento em que ele toma a decisão de vender tudo que ele tem, né? Porque parece que tem uma sequência de ações a partir do momento em que o homem encontra o tesouro e a partir do momento em que o negociante encontra a pérola valiosa, tá bom? Aí, se depois vocês analisando e pensando também, podem ajudar a gente a engrossar esses momentos, tá bom? Depois vem os elementos ou objetos, que não são tantos como aconteciam nas parábolas anteriores. Nós temos, claro, o tesouro escondido e temos a pérola valiosa. Mas, analisando ali a parábola da pérola, ele também fala das boas pérolas, né? Então, depois também me veio na mente agora, será que alguma pérola é ruim? Qual pérola é considerada ruim? Ou seja, que não vai servir para o seu objetivo, por exemplo, de fazer uma joia. Aquelas que têm defeitos, né? Aquelas que de alguma maneira não podem mesmo ser aproveitadas. Então a gente até pode incluir aí as boas pérolas, porque as ruins nem se negociam, não é? Tá bom? Alguma colocação para esse roteirinho, nesse ponto dos elementos, dos objetos? Maruísa, posso fazer uma Claro. perguntinha? Quando é que você fala do quando, né? Que você colocou ali, momento em que encontra o tesouro. Não seria um tempo também quando ele vende tudo? Então, por isso que eu também fiquei pensando, porque entre encontrar a pérola e encontrar o tesouro, ele toma, assim, atitudes em sequência, né? Então, tem um momento em que ele decide vender tudo que tem. Então, a gente pode incluir esse terceiro momento aí, sim. Tá bom? Era isso? Era mais ou menos isso que você queria comentar? Era isso? É o momento do vender mesmo, Era o né? momento do vender. Tudo, Aham. Eu vou colocar, vou anotar aqui, para que daí a gente possa incluir na próxima semana, tá bom? Daí eu acrescento aí. Que mais? Vilmara, Margarete,
Quem mais? Pela vozinha, é tão difícil de identificar quem está falando. Quem mais? Tem que fazer alguma colocação. Ah, e ali eu também vou colocar as boas pérolas. Deixa eu anotar aqui, porque senão depois eu esqueço. Porque as pérolas ruins nem aparecem, né? Tá bom? Maroísa, Oi. no caso do tesouro, ele encontra o tesouro escondido, depois ele esconde o tesouro também, né? Sim. Então Ele tem um esconde momento de que ele novo, né? encontra e tem um momento em que esconde isso, um momento de vender e de esconder o tesouro. Vou deixar marcado aqui. Tá ok. E também elementos, tudo que ele possuía, né? Porque fala que ele vende tudo que possuía, que nós vamos ter que descobrir o que é esse tudo que ele possuía, né? Que será que vai vender tudo e passar a viver uma vida de mendicância? Que mais, gente? Que vocês tenham percebido? Então, no momento fica faltando, então, incluir o momento de vender, antes disso, o momento que ele encontra o tesouro e o momento em que ele torna a esconder o tesouro, ou seja, ele nem mexeu no tesouro, deixou ele bem enterradinho ali, né? Como mostra ali na figura, certo? Que mais? Alguma coisa? Bom, se forem lembrando, podem ir falando, tá bom? Ao longo do nosso estudo. Bom, gente, em relação às leituras, nós não vamos ter muitas leituras a respeito dessa parábola. Emmanuel não faz nenhum comentário. Nós vamos ter somente os 2 capítulos de Karl Barchutel relacionados à parábola. Eu deixei capítulo 5 aqui, mas sinceramente eu não sei nem se é no capítulo 5, porque no livro os capítulos não são numerados. E o texto do Rodolfo Caligares. Então, acho que não é o 3 ou 5, deve ser mais para frente, tá bom? Então, nós vamos sair aqui do texto, da tela, e eu vou passar, então, agora para o Karl Schutel, porque, na verdade, a gente vai fazer a leitura tanto do tesouro quanto da pérola, porque, para mim, aqui ainda são 20 para 7, aliás, 20 para as 8, talvez dê tempo da gente ler as duas relacionadas ao do tesouro e a da pérola no livro do Karl Schutel. E daí o do Caligares a gente deixa para a próxima semana, tá bom? Então vamos lá no Karl Schutel. É porque os capítulos não são numerados. Quem iria fazer a leitura seria a Valdete, mas hoje ela teve um contratempo familiar e não pôde participar. E então vamos fazer o seguinte: a Celina vai ler, pela numeração eu tinha deixado a Celina para a parábola da pérola e a Valdete para a parábola do tesouro. Então, no lugar da Valdete para ler, a Lenita já leu. Lenita, você pode ler, então, esse do Tesouro Escondido? Sim. Já que você leu tão pouquinho lá no Evangelho de Mateus, já aproveito que o seu nome já está aqui. Pode ser? Pode ser, sim. Lê a parábola de novo? É só um parágrafo? Pode ser só um trechinho, né? Pode sim. O reino do céu é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi achado. Dá uma arrumadinha no seu áudio, Lenita. Oi, melhorou? Agora melhorou. Tá bem. O reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi achado e escondido por um homem, o qual, movido de gozo, foi vender tudo o que possuía e comprou aquele campo. O homem tem resumido a sua tarefa na terra a procurar tesouros, a achar tesouros e esconder tesouros, a vender tudo o que possui para comprar campos que tenham tesouros. Assim tem acontecido, assim está acontecendo. Para que trabalha o homem na terra?
Para que estuda? Para que luta? A ponto de matar o seu semelhante? Para possuir tesouros. Nossa, que tapa! Jesus, sabendo dos artifícios que o homem emprega na conquista dos tesouros, fez do tesouro escondido uma parábola, comparando-a ao reino dos céus. Fê-lo naturalmente, para que os que recebessem esses conhecimentos também empregasse todo o seu talento, todos os seus esforços, todo o seu trabalho, toda a sua atividade, todos os seus sacrifícios na conquista desse outro tesouro, a qual ele chamou imperecível, lembrando que a traça e a ferrugem não o corrompe, e os ladrões não o roubam. O reino dos céus é um tesouro oculto ao mundo, porque os grandes, os nobres, os guias e os chefes das seitas religiosas não querem fazê-lo aparecer à humanidade. Mas, graças à revelação, aos ensinos espíritas, aos espíritos do Senhor, hoje é muito fácil ao homem achar esse tesouro. Mais difícil lhe pode ser vender tudo o que tem e comprar o campo. Isso é, desembaraçar-se das suas velhas crenças, do egoísmo, do preconceito, do amor aos bens terrestres, para possuir os bens celestes. Materializado como está, o homem prefere sempre os bens aparentes e perecíveis, porque os considera positivos. Os bens reais e imperecíveis ele os julga abstratos. A parábola do tesouro escondido é significativa e digna de meditação. O homem terreno morre e fica sem os seus bens. O homem espiritual permanece para a vida eterna, e o tesouro do céu que ele adquiriu é de sua posse permanente. Isso, acabou aí, Lenita, que depois vem a da pérola, que lindo. Uhum. E assim, e tem uma hora que ele fala que é fácil, né, a gente... tem algum lugar que ele fala que é fácil, eu achei interessante isso. Será que tá? Eu não sei, ele falou que é fácil a gente é difícil a gente se desfazer de tudo, né? Ah, sim, Que é aqui, ó. fácil achar, o homem achar o campo, achar o tesouro, Uhum, mas é difícil se desfazer de tudo para comprar esse campo. sim. Quer dizer, quanto nós estamos dispostos a sacrificar dos bens materiais, do nosso egoísmo, da nossa posição social, para adquirir esse bem celeste, para adquirir esse tesouro. Esse é o tesouro real, Essa é a né? questão, se resume tudo nisso, né? Tudo que você tem, e é isso que a gente vem estudando ao longo desse tempo, né? Que tudo que a gente tem é perecível, nada vai com a gente. Que por mais que eu tenha posições e bens e tudo aqui, isso não vale nada quando eu for para lá, para a vida real. E é isso que é difícil para a gente se desfazer. É disso que é difícil a gente abrir mão, porque a gente ainda está muito apegado a tudo isso. Sim, é verdade. E é muito bonito também quando ele fala que o... Aqui, olha, para que todos os que recebessem esses conhecimentos também empregassem todo o seu talento, todos os seus esforços, todo o seu trabalho, toda a sua atividade, todos os seus sacrifícios para a conquista desse outro tesouro, que é um tesouro espiritual, que Jesus chamava de um tesouro imperecível, onde nem a traça e nem a ferrugem corrompe, nem os ladrões desenterram e roubam.
né? Porque era realmente costume enterrar os tesouros no chão, no solo. Então, aquilo que o senhor Vilmar falou é muito significativo, é muito bonito o que o senhor Vilmar falou, que para nós, nesta existência terrena, nesta encarnação, o maior tesouro que nós recebemos foi a doutrina espírita, foi o espiritismo, mostrando para a gente que devemos empenhar todos os nossos esforços, não para guardar esse saber, porque o espiritismo é saber, é conhecimento, não para guardar esse conhecimento escondido dentro da gente, mas para que ele possa ser colocado em prática. São colocações que o seu Vilmar fala muito, que nós não devemos, não é para trazer a rua para dentro do centro espírita, é levar o centro espírita para a rua, ou seja, colocar em prática na convivência com os outros, com todos, aquilo que aprendemos no centro espírita, que é considerado escola das almas. Então, não foi por acaso que o Senhor nos concedeu essa oportunidade do Espiritismo na nossa vida, nesta existência terrena. E devemos mobilizar todos os esforços. E aqui Carbar já deu a resposta para nós. O que significa vender o que tem e comprar o campo? E campo, gente, para aquelas pessoas não era lugar de passeio, era local de trabalho. E aí Carbar já dá a resposta para a gente, ela não é vender, é nos desembaraçarmos das nossas velhas crenças, do nosso egoísmo, do preconceito, do amor, ou se não é amor, é o apego aos bens terrenos, que todos nós, um pouco mais, um pouco menos, todos ainda temos, não é? Mas vamos ver o que ele fala agora em relação à parábola da pérola, para dar tempo de ler com calma e também poder fazer os seus comentários. Celina, por favor, bem, a da pérola agora. A parábola da pérola. O reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas e, tendo achado uma de grande valor, foi vender tudo o que possuía e a comprou. As pérolas constituem enfeites para a gente fina. São raras, por isso são caras. Quem possui grandes e finas pérolas possui tesouro, possui fortuna. Além disso, são joias muito apreciadas no seu todo, pela sua estrutura, pela sua composição. Os porcos não apreciam as virtudes das pérolas, preferem milho ou alfarrobas. Se lhes dermos pérolas, eles pisam-nas e submergem-nas no lamaçal em que vivem. Por isso disse Jesus: não deis pérolas aos porcos. Certamente já havia o Senhor do Verbo Divino comparado o reino dos céus a uma pérola de raro valor, quando propôs aquela recomendação a um discípulo que deliberara anunciar a sua doutrina a um homem suíno. Gente, essa é boa, hein? Homem suíno. Ai, Carbar. Na verdade, há homens que são homens e há homens que se parecem muito com suínos. O suíno vive exclusivamente para o estômago e para a lama. Os homens suínos também vivem de lama e para o estômago. A esses, as pérolas nada significam. Aos alfarrobas melhor lhes sabem. O reino dos céus, nos tempos atuais, é incompatível com o reino do mundo. Para a aquisição da pérola, o homem vendeu tudo o que possuía. Para a aquisição da pérola do reino dos céus, o homem precisa vender o reino do mundo. Há reino do mundo e há reino dos céus. Aquele desaparece com as revoluções, ao chamado da morte,
ou sob o gante da miséria. O reino dos céus permanece na alma daquele que souber possuí-lo. Isso. Gente, só para comentar aqui, eu não conheço, mas a alfarroba é conhecida também, como eu estou vendo aqui, como pão de São João. Vocês conhecem? Eu nunca vi. Também não. Também não conheço. Também não conheço. Querida, Uhum. mas que linda lição, né, Malu? O homem tão materialista, o homem tão apegado à matéria, tão imediatista, onde a aparência exterior, a sua posição social é de suma importância, pérola para ele é fundamental. Nem falo. É sinal de ostentação, é sinal de poder, é sinal de, né, de poderoso neste mundo. Mas ele deixa claro que para a gente conseguir o reino dos céus, a gente tem que deixar esse reino do mundo, porque aqui fica, tudo fica. Nós temos que buscar essa pérola que ele está comparando com o reino dos céus, onde aquele que ele vai embora desse mundo, mas esse reino dos céus permanece na nossa alma. Sim. É uma conquista nossa e é eterna, é para sempre, faz parte do nosso progresso, da nossa evolução. Sim. Por isso que ele deixa claro, né? Jesus foi muito firme, muito duro quando ele falou: não dei pérolas aos porcos. Sim. Gente, ele está comparando o animal, o suíno, com o ser humano. Porque, né, considerando aí as proporções, o homem só vive para comer. Sim. Né? É o homem comum, né? Justamente, para comer nesse lamaçal de aparências, de exterior, e não se preocupa com o dia de amanhã. E é muito atual essa lição, né, Malu? Vamos falar assim, né? É muito atual, a gente vive, a gente sabe, a gente conhece o materialismo, o imediatismo, o jogo de poder, a ganância, o exterior, está muito evidenciado, infelizmente, né? Sim, mas uma linda lição que a gente tem que conhecer essa pérola, saber conquistar essa pérola, saber assimilar, porque é só nosso. Sim. E no nosso dia a dia demonstrar que nós estamos assimilando essas pérolas, né? Esse tesouro nas nossas ações. Por favor, complementa, querida. E como Maruísa. Oi, pois Maruísa. não. Pois não. Só um minutinho, um detalhezinho. A alfarroba, ela é uma vagem escura e a qual ela dá um saborzinho de chocolate. É feito farinha a qual a gente pode fazer realmente pão com a farinha de alfarroba. É uma vagem escura. Você já comeu, Rosana? Já. Eu compro sempre essa farinha de alfarroba ou para fazer bolo ou para fazer outras coisas. Então você já está convocada para uma próxima vez que vier ao Brasil fazer um bolo de alfarroba para nós, hein? Ok. Não que a gente se assemelhe a tão porquinho desse jeito, mas eu sinceramente mas fica muito gostoso. Não conhecia, não sei se aqui é comum. Então, aí em Portugal é comum? É comum ter essa farinha. É muito comum nas padarias ter pãozinho de alfarroba. De alfarroba. Olha só que interessante, não deve Ela ser. assemelha assim a um chocolate, sabe? A um cacau, é muito gostosa. Para comer esse pão também, viu? Seu Vilmar também já está esperando, né, seu Vilmar? Então, tá bom. Não sei se pode, viu, Rosana? Não sei se pode trazer pronto já aí de Portugal para cá, mas uma próxima vez que vocês vierem, já estão convocados a trazer um pãozinho de alfarroba para a gente experimentar, viu? Tá bom, levo sim. Tá joia. Interessante, eu não conhecia mesmo. Obrigada, viu, Rosana? Que interessante. De nada, Maria. E, assim, comparativamente ao que ele falou em relação a do tesouro escondido, né, assim, que é o desapego aos bens materiais, ele fala a mesma coisa, só que com outras parábolas aqui, né? Então, para a aquisição da pérola do reino dos céus, o homem precisa vender o reino do mundo. E naquela época, gente,
né? Quando Jesus conversava com aquelas pessoas simples do campo, como a gente comentou no início, o único reino que eles conheciam era o reino dos romanos, né? E o mundo realmente, o mundo material, o mundo da sobrevivência, a dureza da vida naquela época. E para nós hoje acho que a gente tem tantos atrativos, né? Então também continua sendo um exercício bastante difícil o do desapego, porque não é só desapego dos bens materiais. Aliás, desapego dos bens materiais é o mais fácil. Todo desapego é difícil, mas o desapego dos bens materiais é o mais fácil. O mais difícil é o desapego dos afetos. Desapegarmos-nos dos afetos, daqueles a quem amamos. Porque quando não sabemos trabalhar bem esse afeto, esse apego às pessoas a quem amamos, também podem ser um entrevero, um impedimento para a conquista dessa pérola tão valiosa. É o desapego àquilo que fazemos. Porque nós também não somos apegados só a pessoas e a objetos, nós também somos apegados ao que fazemos, às tarefas que nos cabem, seja no campo profissional, seja dentro de casa, nós somos apegados até às tarefas que nos competem fazer. Já pararam para pensar nisso? Que só eu sei fazer isso, ninguém faz melhor do que eu. Então, não quero que ninguém faça no meu lugar. A gente também tem essa questão. Então, por isso que fala, vender tudo o que tem é muito mais do que vender, ou desapegar-se somente de bens materiais. E lembrando, gente, que na época o Espiritismo ainda não existia como doutrina estabelecida, como a gente tem com Kardec a partir do século XIX. Portanto, a pérola maravilhosa daquela época era o Evangelho, assim como ainda é. Por que o Espiritismo é um tesouro? Porque o Espiritismo relembra, reaviva, ajuda a gente a compreender as lições do Evangelho. Espiritismo sem Jesus é só ciência, é só filosofia. Mas só ciência e só filosofia que não consolam, podem esclarecer, mas talvez não confortem. E é disso que nós também precisamos, de consolo, de colo e de encorajamento, tá bom? Nós já estamos aqui em cima do nosso tempo, eu vou voltar para a nossa janela principal do nosso NEP e convidando então a Rosana para fazer a prece final para nós. Por favor, Rosana. Sim. Elevemos nosso pensamento em Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Consolador e Salvador, modelo e guia de atitudes morais. Obrigado, Senhor, por mais essa noite de estudo. Obrigado, Senhor, pelos meus braços perfeitos, quando há tantos mutilados, pelos meus olhos perfeitos, quando há tantos cegos, pela minha voz que canta, quanto tantos emudecem, pelas minhas mãos que trabalham, quanto tantas mendigam. É maravilhoso, Senhor, ter um lar para voltar, quando há tantos que não têm onde ir. Sorrir, quando há tantos que choram. Amar, quanto há tantos que odeiam. Sonhar, quanto há tantos que se revolvem em pesadelos. Viver, quando há tantos que morrem antes de nascer. É maravilhoso, Senhor, ter tão pouco e pedir. É maravilhoso ter tão pouco e pedir e tanto agradecer. Obrigado, Senhor, nosso Deus. Obrigado. Esteja
conosco em todos os nossos caminhos, pensamentos e ações. Assim seja. Graças a Deus. Obrigada. Muito obrigada, Rosana. Voltando aqui para a tela principal do Skype, vou parar de gravar.